Hoje nós vamos fazer a inserção da modulação do aplicativo de uma cozinha planejada, uma cozinha que o cliente enviou a planta executiva e enviou a vista de frente do projeto. Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o armário superior, 2 lances de armário superior, em 2 cores diferentes, e depois tem o armário inferior debaixo da bancada. Tá? Então ele enviou esse desenho de vista de frente e enviou também um desenho com as medidas de execução. Então basicamente o que foi passado? Foi passado a distância entre as paredes, a altura e a profundidade dos armários. Então eu precisei recalcular aqui cada módulo aqui para ver quanto que ficava, cada modulação, a largura, altura e profundidade. Então foi refeito. E uma das coisas que acabou não aparecendo nessa foto foi os envelopamentos e enchimento. Isso aqui é essencial que ele entre no projeto também. Então acabei destacando aqui para a gente não esquecer de colocar, mas essas medidas estão sendo consideradas aqui no projeto executivo, que é esse aqui. O projeto executivo já está considerando os envelopamentos e o enchimento de 2 centímetros. Então, aproveitando, antes de começar a inserir o projeto, você precisa definir a codificação das cores. Então, nós vamos adotar aqui C10 para areia, Locatex, e C20 para Frejó. Então, essa vai ser a codificação desse projeto para o aplicativo. Tá? O primeiro passo no aplicativo, quando você abre, então o primeiro procedimento seria deletar essas informações, apagar, né, e começar um novo projeto. Então, porque essas informações, o aplicativo ele fecha e ele fica com as últimas informações que você adicionou. Se você não salvou esse projeto, então é importante você salvar. Então ele vai salvar como? Ele vai salvar com os nomes aqui do projeto. Então vamos aqui salvar o projeto. Então vamos salvar o projeto. Verificar. Projeto 016, aqui, Cruvinel, já está salvo. Então, feito isso, você já pode colocar um novo projeto. Ele pergunta se pode deletar. Você clica sim. Você viu que ele apagou todas as informações aqui do orçamento e os dados do projeto. Então, voltando aqui para os dados do projeto, vamos colocar forma e função, cliente Carlos, cidade São Paulo. Então, com o armário, vamos começar com o armário superior, seria armário superior com portas duplas e a estrutura padrão. Para certificar como que essa estrutura está sendo considerada, aqui estão as informações aqui da prateleira, porta, fundo. Feito isso, clique em lista de corte, ele já aparece aqui uma lista pré-feita aqui dessa modulação. O que vai ser preciso fazer agora é se certificar da cor que a gente está considerando, que é o C10, a cor C10, considerando areia, e a posição número 1, acertando aqui a largura é 1120, a altura da modulação 640 e a profundidade 450. Forma construtiva segue o que está como padrão, então o que a gente precisa fazer é somente pedir para recalcular, foi recalculado todas as medidas, considerar as cores que nós escolhemos, a C10, e enviar para o banco de dados. Então foi feito o envio para o banco de dados. Agora o armário 2 é igualzinho o armário 1. Então aqui a gente só vai mudar a posição, o resto continua o mesmo. Então, mudando a posição, as medidas já estão alteradas, as cores também, só fazer o upload. O armário é tamanho igualzinho do outro. E a posição 3 também você faz o upload. Então os 3 armários já estão no sistema.
Agora a posição 4 é um armário, voltando aqui, vamos escolher o armário superior também, só que ele é porta basculante. Então, clicando aqui, padrão, volta para o armário. As cores continuam a ser 10, a posição aqui no projeto é a posição 4. Posição 4, e vamos alterar as medidas agora. Tá? A medida final dele na largura é 900, a altura continua 640 e profundidade 450. Perfeito. Forma construtiva continua a mesma. Então, efeito aqui as medidas, vamos para as cores e já pode fazer o cálculo aqui para enviar para o banco de dados. Então essa parte já está pronta, agora vamos para a modulação 5, que é basicamente também armário superior, que um porta basculante. Foi escolhido aqui o porta basculante, ele continua, então na estrutura padrão, só que agora a cor é o frejó. Então você muda a cor da chapa, que seria da porta no caso, e a cor do filete da porta. Então a posição 5, você acerta a largura, que é 560, a altura é 500 e a profundidade 350 conforme o projeto. Forma construtiva continua a mesma, então recalcula, já foi feito o recálculo das medidas. As cores também está adotando C20 para todas as portas, né, e filetes, e já envia para o banco de dados. A posição 5 já foi. Posição 6 é o mesmo tamanho, o mesmo critério, então é só aproveita todas as medidas, suas informações e envia como posição 6. Então todas essas informações elas vão ser impressas na etiqueta para colar na peça. Então a posição 6 é uma basculante, posição 7 também é mais um basculante. A posição 8, nesse caso aqui, é um basculante também, só que é um basculante com escorredor de prato. Então nós vamos atrás dessa peça aqui, que é o armário superior, e com escorredor de pratos. Aqui está a modulação que a gente precisa. Então agora é só enviar para cá. A medida é a mesma do basculante anterior, a cor da porta também, só que a posição 8. Então a única diferença é que nesse projeto aqui, ele está considerando o escorredor de prato aqui, 2 peças, tá? Na lista de acessórios e componentes. Então refeito a medida na medida que nós precisamos, as cores também estão feitas, então é só enviar agora para o banco de dados. A posição 8. Posição 9 já é uma posição igual à basculante, né, anterior, que já poderia ter sido feita, já aproveitado que ela já estava no sistema. Então as cores são as mesmas, as medidas também. Então aqui é só colocar sobre medida, a cor é C20 e a posição 9, o basculante, também já está pronto. A posição 10 agora é o nicho decorativo, só para vocês. Então toda essa parte de cima já foi. Agora a posição que é o nicho decorativo. A gente volta aqui para o aplicativo e escolhe aqui o nicho. O nicho, como que vai ser? Vai ser o padrão. Aqui o que a gente pode fazer é também colocar, para aproveitar a chapa de cor, né, que é de 18 milímetros. Então eu vou colocar um nicho pesado, porque aí ele acaba aproveitando praticamente tudo que é de 18, tá? Só que o nicho agora, tudo que é branco, aqui nesse caso, vai virar C20, inclusive a caixa, tá? Como não tem porta, então toda a caixaria.
E para poder sair, tirar esse 6 de fundo, que é um fundo de cor, o que nós vamos fazer seria praticamente mudar a medida dele aqui. A gente vai considerar, na verdade, a gente vai considerar o fundo do armário, no caso aqui o fundo da modulação, a gente vai ser feito um fundo interno. Feito esse fundo interno, aí ele pode ser adotado o 18 milímetros aqui. Então, a medida da largura também do nicho é a mesma largura do basculante, altura e profundidade igual, só que a posição 10. E agora a gente vai fazer o sob medida, já está na medida. As cores a gente já troca agora, então virou tudo 18 para essa configuração. Aí você tem um aproveitamento total, né, de todas as peças nessa cor e já faz o upload. Então agora toda a parte da modulação superior já está pronta, tá? Do 1 ao 10. Então agora vamos fazer a parte inferior. A parte inferior, vamos voltar aqui. A gente volta e começa aqui com o armário inferior, armário superior, armário inferior. E ele já começa aqui com duas portas, com portas. Tá? Então, o armário com duas portas. Então, a estrutura dele é padrão, continua padrão. Ele já chamou aqui. Agora, ele volta para C10, que é o areia. Deixa eu colocar aqui C10, volta para o C10. A posição é a 11. A medida é o 1020. A altura 760 e profundidade 550 conforme o projeto. Então praticamente aqui a configuração continua a mesma, a gente só faz o recálculo, altera as medidas e envia para o banco de dados. Agora vamos para a posição 12, que a posição 12 é um vão cuba. O vão cuba praticamente é o mesmo armário, só que a gente vai mexer aqui na forma construtiva dele. A gente clica no recal, ele chama novamente o armário com duas portas, sem precisar voltar para o home. E aqui você já tem as medidas adotadas no último armário, que ele vai considerar, posição 12, só com o critério que o fundo do módulo é sem fundo, por ser o vão cuba. Ele fez as alterações necessárias e a partir daí você já coloca sob medida, altera as cores e já faz o upload. Agora a posição 13 é a posição do... Deixa eu já pode voltar aqui, voltar ao armário inferior, só que são gavetas, gavetas com 4 gavetas, padrão. E aí o que nós já temos? Já temos aqui a mudança da cor para C10, que é o areia, a posição 13 e a largura do gaveteiro é 520. A altura continua a mesma, a profundidade é a mesma do armário inferior. Aqui continua o mesmo também na forma construtiva. Então faz a alteração das medidas, ele já fez. As cores, ele já alterou todas as cores dos filetes, que são aparentes, e você já envia aqui para o banco de dados. Agora tem a posição 14, que é a posição 14. Na verdade o cliente pediu aqui, vou mostrar para vocês, é um basculante, tá? Nessa parte inferior. Então vamos lá com o basculante na parte inferior. Então nós voltamos aqui, parte inferior. Então seria com porta basculante. A configuração seria essa aqui, padrão. Então o que muda aqui? A cor continua a mesma, a posição é 14. A largura dessa modulação é 2040. A altura aqui no projeto 190. E a profundidade continua 550. A posição já está ok, aqui tudo ok. Então é só fazer a alteração das medidas para o basculante, fazer a alteração das cores e já enviar para o banco de dados. Então aqui praticamente todo o projeto já está inserido
no aplicativo, faltando somente agora a parte dos envelopamentos. Então vamos lá para o envelopamento. Voltando aqui, então a primeira parte do envelopamento seria aqui tampos e laterais. Vamos colocar envelopamento, módulo envelopamento, vou considerar envelopamento de 18, já está considerando, então agora a gente já vem para a lista. Então o primeiro passo a ser feito, quantos envelopamentos existem aqui nesse projeto? Então existem 5 envelopamentos, e qual é o procedimento? Aqui na quantidade, você coloca 5 e pede para ele calcular. Então clique em forma. Ele já colocou todos os envelopamentos aqui identificados na sequência. Tá? E quando o envelopamento precisar do fechamento, ele já acompanha aqui a peça do fechamento. Tá? Mas nesse caso aqui, todos os nossos envelopamentos eles não precisam de fechamento. Então o que você pode fazer é em todos os fechamentos você já deleta a quantidade que ele não vai considerar, não vai pedir na lista. E aqui é também a usinagem, para colocar o fechamento, você já pode deletar também, para você não precisar fazer nenhuma usinagem. Então, como que a gente começa aqui? Para envelopamento, aqui é praticamente a largura do envelopamento e aqui a profundidade. Tá? Então, a profundidade aqui do envelopamento do 1, que é a do armário superior. Então, aqui o armário é 450, tá? O 2, o armário é 350, tá? E o 3, 4, 5, que é o armário inferior, aqui é 550. Então, vou colocar 550, 550, 550. Só um detalhe aqui, que um deles aqui, que é o envelopamento 5, que é embaixo do armário inferior, então a gente só vai considerar aqui 60 milímetros, porque ele não precisa ir até o fundo, tá? Porque ele é só um acabamento. Então aqui, considerando todas as profundidades dos armários, que vai envelopamento, então agora a gente só acerta aqui o comprimento. Aqui seria 430, mas já vi uma questão aqui que não tem chapa de 430, né, de 430 centímetros. Então, praticamente, a gente vai ter que dividir esse valor no meio, tá, para poder fazer as duas peças. Então, aqui seria duas peças de 2.150 milímetros. Aqui a gente já coloca duas peças, então já está resolvido aqui. O envelopamento 2, ele praticamente, vou fazer uma somatória aqui, ele seria 560, pelo que eu estou vendo aqui, vezes 5 peças. Então dá 2.800, que também não tem uma peça dessa, porque o comprimento da chapa é 2.750. Então ficaria um pouquinho maior. Então, aqui vai ser preciso também dividir essa chapa, esse envelopamento em 2. Então ficaria duas peças de 1.400 milímetros. Agora, envelopamento aqui da lateral da pia. O que nós temos aqui é a altura do armário. A altura do armário é 760. Então tá ok de um lado, 760 do outro. Poderia colocar duas peças aqui também sem problema nenhum. E aqui a largura da modulação, que seria 270. Aqui ainda dá para fazer em uma peça só. Tá? Então, qual que é o critério agora? Então, todo envelopamento que precisa fitar, tá? Aqui todos estão fitando a frente do envelopamento, que seria essa parte aqui. Então, para a gente conseguir fitar, se precisar fitar do lado porque é aparente, então é exatamente aqui que você vai ter que incluir esse fitamento. Tá? E esse fitamento praticamente é nessa peça e nessa peça aqui. Então, na peça que são as laterais do armário inferior, vai ser preciso fitar os topos dele. Tá? Então, é importante que coloque essa informação aqui, exatamente aqui nessa listagem. Então,
Então, praticamente, o que acontece? Quando é envelopamento, ele não adota nenhuma medida aqui quando pede para recalcular, tá? Então, as medidas finais já estão todas aqui. Ele só vai fazer agora o cálculo para considerar o avanço do envelopamento sobre a porta, tá? E o avanço do envelopamento que tem o acabamento no topo. Então, digitar espessura, já sei o que ele falou aqui. Então, ele pede para aqui, que já está a célula aqui. Então, ele pede para digitar a espessura da porta. Então, a espessura da nossa porta é a espessura 18. Então, aqui, ele já faz todo o cálculo para poder ser cortado esse envelopamento. Um outro detalhe aqui também importante, na usinagem. Aqui na altura, por exemplo, então na parte, né, que tem o filete, que é a parte da frente, então eu preciso, tanto no envelopamento 1 quanto o 2, colocar LED. Então, essa informação vai na etiqueta e o operador vai fazer o rasgo para o LED nessas duas peças aqui. Ok? Então, praticamente é isso. Então, já está, as cores já está tudo ok. Nas cores não. Então, sob medida já calculou. As cores nós vamos acertar agora, que na verdade as cores ela precisa ser C10, fica no C10 mesmo. Aqui a peça é 16 e nós vamos agora, né, corrigir as cores, já está corrigido, e fazer o upload. Então basicamente está pronto aqui a sua cozinha. Tá? Feito isso, nós vamos voltar aqui para a página inicial, pedir para processar. Ele já está processando todas as listas e fazendo, já tem a lista para você enviar aqui para o corte certo. Tá? Aqui são 129 peças. Ou enviar para o corte cloud, né? O Aspire. Então qualquer um desses aqui você já tem, já está no formato da listagem para você enviar para qualquer plano de corte. Então outro detalhe aqui, só para finalizar a parte de orçamento, tem a lista de acessórios, que ele já está completa, você pode alterar qualquer custo aqui, que ele já atualiza o banco de dados. Então, só de acessórios aqui ficou R$ 1.500. A gente volta aqui. Agora a lista de chapas. O que você precisa fazer aqui é identificar que o C10, por exemplo, é areia e o C20 é o frejó. Então, como que é feito isso? Então, o branco, por exemplo, deixa eu ver se já está no branco aqui, não, está no... vamos já mexer no branco aqui. Então você escolhe aqui o branco TX, o fabricante, tá? E ele é liso, no caso. Então ele já identificou aqui tudo que é branco. Então, que seria o código BCO, que vão ser as chapas em branco. Depois as chapas C10, por exemplo, vai ser o areia. Já escolho aqui o areia. Vamos ver, areia aqui, ó. Areia, para Guararapes, aqui linha Colors, lisa também, envia e ele já identifica aqui as chapas com a cor que precisa. Aqui então no caso é só você enviar para o fornecedor, que ele calcula, na verdade, a quantidade de chapas que você precisa comprar. Tá? E a última é o C20, que seria o frejó. Então vamos lá atrás do frejó. O frejó está aqui, ó. Frejó já achamos, da Guararapes também. Ele é da linha, só que ele tem essa cor aqui, ele tem veio, então ele informa que tem veio essas chapas aqui. Então o que você já pode fazer? Essas chapas aqui tem como base por metro quadrado esses valores, então você pode ajustar também na sua região os valores que você compra as peças, tá? E os valores que você compra as fitas. Então aqui é só ajustar o valor. Então ele te dá dois valores aqui. Ele te dá o valor de quanto você vai realmente gastar nesse projeto, que seria praticamente R$ 2.800 de chapa, mas o que você vai ter que comprar, né, seria, né, vai gastar R$ 1.000 a mais aqui, em função das sobras. Tá? Então, teu custo final de compra é esse.
tá? Então você tem aqui R$1.000 que vai sobrar nesse projeto. Então por isso que é interessante você saber o quanto realmente você vai usar de material e o quanto você vai ter que comprar e vai ter sobra. Então essa sobra aqui você decide se você vai negociar com o cliente essa sobra, tá? Ou você arca com toda a despesa da sobra ou você divide com o cliente. Então cada caso é um caso. Feito isso, você já pode vir para Home e aqui no caso você já clica em orçar. Então ele já vai aparecer aqui para você diante das informações que você colocou da sua fábrica, né, o quanto que você paga, né, e quanto tempo você leva para fabricar cada item desse aqui, e ele te dá aqui um valor final desse projeto. Tá? Então ele está considerando aqui praticamente que você vai estar gastando 30% de material, bastante de mão de obra e 30% aqui de gestão. Tá? Dando uma relação assim, né, para ter uma noção de quase 3,4 vezes o custo do material. Então aqui você tem um preço final que você pode praticar, né? Então tem alguns ajustes aqui que você pode também fazer para você poder viabilizar para o seu cliente. De repente eu não quero um lucro de 15%, por exemplo. Meu lucro pode ser um pouco menor. Ou de repente você não tem comissão de vendas para pagar. Então todos esses valores aqui você pode estar reduzindo para fazer um preço um pouco melhor, né, para o cliente. E quando você quiser um preço melhor para você, aí na verdade você aumenta aqui sua margem de lucro para poder negociar com ele também. Então, finalizando, aí está o projeto da cozinha com o seu custo. Então, só de explicar aqui, praticamente a gente teve 16, foi feito em 28 minutos, quase 30 minutos. Então, poderia ser um pouco mais rápido, tá? Porque a média aqui, se existe 16 módulos, era para ser feito em 16 minutos. Mas como eu gastei um tempo aqui para poder explicar, então praticamente dobrou o tempo para descobrir, né, fazer toda a lista de corte, né, e fazer também o orçamento desse projeto, um orçamento preciso, que ele considera até, deu certinho aqui 1.000 peças, considera aqui a quantidade de parafusos e o tempo que você gasta para colocar cada parafuso. Então isso aqui não é no chutômetro não, isso aqui realmente ele verifica todo o material e todo o tempo gasto em dias, né, em horas que você vai fazer o levantamento na sua fábrica e vai colocar o que realmente a realidade aí do teu custo, tá? Para você apresentar para o seu cliente e ter uma margem de segurança na hora de fazer a tua proposta.